A bomba estourou na Inglaterra e o barulho ecoou diretamente no ninho do urubu. Lucas Paquetá não apenas disse sim ao Flamengo, ele comprou uma briga de proporções continentais para vestir o manto sagrado novamente. A informação que chega dos bastidores de Londres é que o meio-campista da seleção brasileira rejeitou, e não foi uma, nem duas, mas 4 ofertas financeiramente superiores de gigantes da Premier League para forçar seu retorno ao Rio de Janeiro. Estamos falando de propostas na mesa do Tottenham, Aston Villa, Chelsea e até uma sondagem antiga do Manchester City. Todos ouviram um sonoro não. A vontade do jogador foi a chave mestra que destravou uma negociação que parecia impossível para os padrões econômicos do futebol sul-americano. O West Ham, encurralado pela insatisfação do atleta e pela necessidade de fazer caixa, se viu obrigado a aceitar a oferta do Flamengo, que gira em torno de 42 milhões de euros. Pode parecer muito para nós, mas para o mercado inglês, isso é uma pechincha, é valor de bacia das almas, conquistado puramente pela pressão que o garoto do Ninho exerceu. E aqui entra a análise que ninguém está fazendo, o impacto tático dessa chegada. Não se trata apenas de repatriar um ídolo. Com Paquetá, o Flamengo de Filipe Luís ganha a peça que faltava para o que chamamos de o quadrado mágico 2.0. Imaginem a versatilidade de um meio-campo onde Paquetá pode flutuar tanto como um segundo volante construtor, na função que o Gerson eternizou, quanto como um meia de ligação ao lado de Arrascaeta e De La Cruz. Isso dá ao Filipe Luís a possibilidade de variar do 4-4-2 para um 4-3-3 fluido, sem precisar fazer substituições. É uma contratação que muda o patamar não só do Flamengo, mas do Campeonato Brasileiro, obrigando os rivais a repensarem seus sistemas defensivos. E segura essa informação aí, porque daqui a pouco eu vou te contar como essa chegada impacta diretamente a situação de outro jogador que parecia carta fora do baralho, mas que pode virar a grande surpresa tática do ano numa posição que você jamais imaginaria. Mas antes, precisamos terminar de desenhar essa operação aerófla que está sendo montada. A diretoria já entendeu que não há como segurar a nação. A mobilização nas redes sociais para recepcionar Paquetá no aeroporto é algo que remete aos tempos da chegada de Diego Ribas, mas com um aprendizado logístico importante. Naquela época, o caos tomou conta, passageiros perderam voos e o saguão virou arquibancada. Desta vez, o Flamengo trabalha em conjunto com a administração do Galeão para criar um corredor de segurança que permita o contato caloroso, o calor humano que o Paquetá tanto deseja sentir novamente, sem colapsar a operação aeroportuária. A ideia é mostrar para o mundo, logo na chegada, que o Flamengo não é apenas um clube, é uma religião. E essa energia da torcida será fundamental, porque o calendário deste início de 2026 é impiedoso e já cobrou seu preço nesta semana. Falando em calendário e desgaste, a gente precisa olhar com muita seriedade para o que aconteceu no Morumbis e o que vem pela frente. O duelo contra o São Paulo, que abriu precocemente o nosso campeonato brasileiro, devido às loucuras da agenda da FIFA e da CONMEBOL para este ano de Copa do Mundo, foi apenas a ponta do iceberg. Independentemente do que o placar final mostrou na quarta-feira, a análise fria que precisamos fazer é sobre a exigência física. Jogar um clássico nacional de tamanha intensidade em pleno janeiro, quando a musculatura dos atletas ainda está em fase de readaptação, é um crime contra a fisiologia. O Flamengo, no entanto, tem uma vantagem competitiva que poucos clubes no Brasil possuem: a manutenção da espinha dorsal. Enquanto os rivais estão desesperados montando times do zero, o Filipe Luís já tem o software instalado na cabeça dos jogadores. Essa continuidade é o que permite ao Flamengo encarar uma sequência pesada logo de cara. A estratégia traçada pela comissão técnica para este início de temporada não visa o pico de performance agora, mas sim a sobrevivência com qualidade. É por isso que a presença de nomes como Arrascaeta e De La Cruz em campo é dosada milimetricamente. O objetivo é chegar voando no segundo semestre, repetindo a fórmula que Jorge Jesus e o próprio Botafogo tentaram implementar em anos anteriores. A diferença é que o Flamengo tem elenco para rodar. E é nessa rotação que surgem as oportunidades e as reinvenções. Lembra que eu falei sobre uma surpresa tática agora há pouco?
Pois é, prepare-se, porque o que o Felipe Luiz está planejando para o Michael pode explodir a cabeça de muito analista tático por aí. Existe uma conversa muito séria nos corredores do Ninho do Urubu sobre utilizar o Michael como volante. É isso mesmo que você ouviu. Não é ponta, não é ala, é volante. O técnico Felipe Luiz, conhecido por sua visão vanguardista do futebol, tem testado o robozinho em uma função centralizada, aproveitando sua capacidade de drible curto para quebrar linhas de pressão adversária logo na saída de bola. Parece loucura? Talvez, mas lembrem-se que Joelinton saiu do Brasil como atacante e virou um dos melhores volantes da Premier League. A ideia é ter um elemento surpresa que arranque com a bola dominada pelo meio, desorganizando as defesas que esperam o jogo posicional. Michael tem treinado bem nessa função, mostrando uma combatividade que poucos esperavam. Claro, a estatura e a força física são questionáveis para a posição, mas a agilidade pode compensar. Imagine um meio-campo com Eric Pulgar na contenção e Michael acelerando o jogo por dentro. É o tipo de ousadia que, se der certo, vira genialidade. Porém, essa experiência tática acontece no meio de um turbilhão contratual. A negociação com o Santos travou, e o motivo é puramente financeiro e, diga-se de passagem, justo pelo lado do Flamengo. O Michael quer sair, mas quer continuar recebendo as luvas milionárias acordadas em seu retorno ao Brasil. Estamos falando de um saldo remanescente de um acordo de 30 milhões de reais. O Flamengo bateu o pé. Luvas são pagas para quem joga no clube. Se o jogador pede para sair ou rompe o vínculo, essa obrigação cessa. O Santos, vivendo sua própria crise financeira, não tem como assumir essa bronca. Resultado? O Michael fica, e se fica, o Flamengo vai usá-lo. Essa postura firme da diretoria manda um recado claro para o mercado e para o próprio elenco. O Flamengo não é mais refém de contratos mal amarrados, e essa firmeza também está sendo vista na renovação de outra peça-chave, que viveu um verdadeiro renascimento nas mãos de Felipe Luiz. Estou falando de Everton Cebolinha. Se voltássemos 6 meses no tempo, a torcida estaria fazendo vaquinha para pagar o Uber dele até o aeroporto. Hoje, a situação é oposta. Cebolinha virou peça fundamental na engrenagem rubro-negra, tanto que clubes como Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e Fluminense já sondaram sua situação, salivando com a possibilidade de tê-lo de graça. Mas o Flamengo agiu rápido. A renovação contratual, que antes era vista como um favor, agora é tratada como prioridade estratégica. O Felipe Luiz foi o grande artífice dessa virada. Ele convenceu a diretoria a ser mais flexível nas negociações e, ao mesmo tempo, mostrou ao jogador que o Rio de Janeiro é o melhor lugar para ele recuperar seu futebol de nível de seleção brasileira. A permanência de Cebolinha cria um problema, mas um problema bom para outro jogador, Samuel Lino. Contratado a peso de ouro, Lino carrega o fardo de ser a maior contratação da história e, ironicamente, isso tem travado seu futebol. A psicologia do esporte explica isso. O peso da cifra na camisa às vezes pesa mais que a marcação adversária. Com Cebolinha voando e a possível chegada de Paquetá, Lino vai ter que suar sangue para justificar o investimento e recuperar a titularidade. A competição interna está feroz e é exatamente isso que faz um time campeão. Mas o Flamengo não está olhando apenas para o que tem em casa. O mercado continua agitado e a busca por um camisa 9 de peso para dividir a responsabilidade com Pedro é a nova obsessão do departamento de futebol. E o nome da vez vem diretamente de Londres, mas não é o Paquetá. Estamos falando de Richarlison. O pombo está na mira. O Tottenham sinalizou que aceita negociar por cerca de 25 milhões de euros. É um valor alto? Sim. Mas para um atacante de Copa do Mundo, com a raça que a torcida do Flamengo exige, pode ser o investimento que falta para fechar o elenco galáctico de 2026. Representantes do Flamengo já estão em contato, tentando convencer os ingleses a liberar o jogador ainda nesta janela. Se não for ele, o plano B é Caio Jorge, do Cruzeiro. Mas aí entramos em outro tipo de problema. O Cruzeiro, agora sob a gestão do Pedrinho BH, não precisa vender. Eles pedem 50 milhões de euros, um valor que serve basicamente para dizer não vendemos. O Flamengo sabe que tirar Caio Jorge de Minas Gerais exigiria uma engenharia financeira absurda, quase impossível. Por isso, as fichas estão todas no Richarlison ou na difícil negociação com o Zenit pelo Luiz Henrique, onde a barreira russa é sempre um complicador diplomático e financeiro.
E enquanto falamos de milhões e estrelas internacionais, o Flamengo também precisa lidar com a malandragem do mercado nacional. O que o Red Bull Bragantino tentou fazer no caso Wallace Yan beira o amadorismo, para não dizer má-fé. O acordo estava selado, valores fixos justos e metas atingíveis. De última hora, a equipe de Bragança Paulista tentou mudar as regras do jogo, diminuindo drasticamente o valor fixo e jogando quase todo o montante em metas variáveis, daquelas difíceis de bater. É a famosa crocodilagem. O Flamengo, gigante que é, não se curvou. Recusou a alteração e travou o negócio. Se o Bragantino não voltar atrás e honrar a palavra, Wallace Yan retorna ao ninho. E cá entre nós, com o calendário insano que temos, um garoto talentoso como ele pode ser muito útil na composição do elenco, especialmente durante a Copa América ou as datas FIFA. É melhor ter um ativo nosso valorizando aqui do que sendo desvalorizado em negociações obscuras. Falando em obscuro, precisamos conversar sobre a tecnologia no futebol brasileiro. A CBF esteve no Maracanã nesta semana para implementar o impedimento semiautomático. É um avanço? Sem dúvida. Mas a aplicação será parcial. Apenas 27 estádios terão a tecnologia inicialmente, devido aos custos. O Maracanã, nossa casa? Sim, nossa casa, porque o Flamengo manda 90% dos jogos lá, já está pronto. E é curioso observar a movimentação dos rivais. O Palmeiras teve que pedir, quase implorar, para a CBF instalar o sistema na Allianz Arena e na Arena Barueri. Por quê? Porque eles vivem o dilema de ter um estádio, mas não serem donos da agenda dele. A W Torre marca um show e o time tem que sair. Isso reforça a grandeza do Flamengo em buscar seu próprio caminho e sua soberania, algo que incomoda muita gente. Enquanto eles discutem onde vão jogar, nós discutimos como vamos ganhar. E para ganhar, é preciso estratégia, inclusive no Campeonato Carioca, com a classificação para o quadrangular final bem encaminhada, ou até para as quartas de final, dependendo do regulamento bizarro da FRJ e da incompetência dos rivais que perdem jogos fáceis. O Flamengo precisa ser inteligente. Não há motivo para desgastar os titulares em jogos que valem pouco tecnicamente. A estratégia que deve ser adotada é clara: usar a força máxima apenas quando necessário para garantir a ponta e deixar a garotada do sub-20, faminta por espaço, resolver o resto. Se o Flamengo cair no quadrangular, que são 6 jogos extras, basta vencer 3 com os titulares e deixar o resto com a base. O risco é calculado. O objetivo é o título, claro, tremei-vos, se o Flamengo entrar nas finais, mas o foco principal é a temporada inteira, não apenas o estadual. Essa visão de longo prazo é o que diferencia o Flamengo de 2026 dos anos anteriores. A renovação com Felipe Luiz não foi apenas um ato administrativo, foi uma declaração de princípios. Manter o técnico e a base do elenco, enquanto adiciona peças pontuais e de nível mundial como Paquetá, é a receita do sucesso hegemônico. O time que já era forte está ficando blindado, e você, torcedor, tem papel fundamental nisso.